Olá, pessoal aí de casa, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam muito bem e estudando bastante. Eu sou a professora Renata da disciplina de Matemática e na aula de hoje nós vamos falar sobre as ideias de seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica. Para isso, nós vamos precisar reconhecer essas relações na própria circunferência. Você já parou para pensar aonde é que a gente vê essas relações na circunferência trigonométrica? Como que a gente faz para medir ângulo, arco, isso da circunferência? Será que é a mesma unidade de medida que é usada? Vamos pensar aí e vamos fazer a nossa aulinha aqui juntos para poder pensar um pouquinho melhor e trazer uma resposta para poder discutir aí com a tua turma. Nós temos as relações trigonométricas bem visíveis na circunferência. A circunferência é aquela que o centro coincide, a circunferência trigonométrica, tá, que eu tô falando. O centro coincide com a origem do plano cartesiano. E também o seu raio é unitário. E é por isso que nós podemos dizer que temos as relações aqui, tá, gente? Então, nós vemos os valores de cosseno sobre o eixo X. Como assim os valores de cosseno estão no eixo X? Sim, os ângulos podem estar localizados em qualquer um dos 4 quadrantes da circunferência. Quando você projeta esse ângulo sobre o eixo X, aquela medida da projeção é o cosseno daquele ângulo. A mesma coisa acontece com o eixo Y. Quando você projeta o ângulo sobre o eixo Y, você tem os valores do seno desse ângulo. E a tangente, nós usamos uma reta auxiliar que é tangente à circunferência. Tangente significa que intercepta em um único ponto, tá? Então, intercepta a circunferência aqui no ponto 1 para x, 0 para y. Então, essa reta, os valores que eu tiver acima são positivos, os valores que eu tiver abaixo são negativos. Então, para ilustrar melhor, eu trouxe aqui para vocês os sinais de cada uma dessas relações, seno, cosseno e tangente, na circunferência trigonométrica. Então, o seno vai ser positivo, primeiro e segundo quadrante, negativo, terceiro e quarto quadrante. Para cima, positivo, para baixo, negativo. Cosseno, à direita, positivo, primeiro e quarto quadrante. À esquerda, negativo, segundo e terceiro quadrante. Por último, a tangente, eu terei positiva no primeiro e terceiro quadrante e negativa no segundo e quarto quadrante. Isso fica legal também de você colocar numa tabela para você poder se organizar melhor aí com o seu material na hora que você for estudar para resolver os seus exercícios. Então aqui, o primeiro praticando de hoje é: sabendo que um ângulo X está no intervalo de 0 a 2π, ou seja, esse ângulo está na circunferência, pode estar em qualquer um dos quadrantes, tá? E o seu cosseno é menos raiz de 2 sobre 2. Então, quais seriam os possíveis valores para esse valor de x? Quais possíveis valores? Lembre-se, x é o ângulo, tá? Então, você analisa aonde que você tem aquele cosseno que pode ser negativo e qual ângulo que tem aquele valor de cosseno.
Então vamos lá, pessoal, nós temos aqui nossa informação de que o ângulo está na circunferência, o cosseno é negativo, então representamos aqui os valores em graus de 0 até 360 graus, quer dizer que ele pode estar em qualquer um dos 4 quadrantes. E aí, a gente sabe que o cosseno é negativo no segundo e no terceiro quadrante. Então tá aqui, ó, indicado, ó, o cosseno é negativo no segundo e no terceiro quadrante. Então, os ângulos possíveis são ângulos que estão entre entre 90 e 270, tá? Só nesse intervalo aqui, ó. Só nesse intervalo. Então, o ângulo pode ser de 90 até 270 graus, porque ele tem o cosseno negativo. Então, qual o ângulo correspondente a esses ângulos de segundo e terceiro quadrante? Nós temos no primeiro quadrante, que tem aquele valor de cosseno. Esse valor você vai encontrar na sua tabela de valores notáveis. Então, usando essa tabela de valores notáveis, nós percebemos lá que o ângulo de 45 graus tem o cosseno raiz de 2 sobre 2. Então, agora, o que a gente faz? O caminho contrário da redução ao primeiro quadrante, né? Na hora de redução ao primeiro quadrante, a gente pegava o ângulo do segundo e achava um correspondente no primeiro. Pegava um ângulo de terceiro e achava um correspondente no primeiro. Agora, nós temos o ângulo no primeiro e temos que achar o seu correspondente no segundo. Então, nós vamos achar aqui que os ângulos são 135 e 225. Mas como que você achou isso? No segundo quadrante, eu fiz 180 menos o ângulo de 45 graus. E aí eu encontrei o ângulo de 135. No terceiro quadrante, eu fiz 180 mais 45 graus. Eu fiz o contrário do que a gente fazia na redução. E aí eu encontrei o ângulo de 225 graus. Então, eu tenho dois ângulos que podem ter, dois ângulos que têm o cosseno sendo menos raiz de 2 sobre 2, que são os ângulos de 135 graus e 225 graus, ok? Então, na circunferência trigonométrica, que é aquela que tem 4 quadrantes, né? Eu sempre gosto de trazer para vocês essa imagem, mostrando que ela tem os 4 quadrantes, raio unitário. Nós temos valores que são valores notáveis. Esse é um dado muito importante que vocês têm que ter, né? É muito importante que vocês tenham aí anotado, porque quando a gente aprendeu há muito tempo atrás, né, os valores de ângulos, nós falamos, notável é o 0, é 30, 45 e 60. Lembra? 30, 45 e 60. E aí a gente só ficou nesses. Mas não, nós podemos ter o ângulo de 0 graus, 90, 180, 270 e 360, que são ângulos que estão nos eixos x e y. Então, eu já quis trazer para vocês os ângulos em graus e em radianos, para que vocês não percam tempo fazendo essa transformação de unidade, pelo menos para os ângulos notáveis, tá, pessoal? Então, já fica aqui para vocês os ângulos já em graus e também em radianos. E é claro, né, já vou dar uma dica aqui, para que vocês tenham a tabelinha de seno e cosseno completa. Não fica só com 30, 45 e 60, muito pouco, né? Lembra que a gente só tinha essas três, que completava 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2 e raiz em quem não é 1. Agora nós temos do 0, 90, 180, 270 e 360. Aonde é que eu olho esses valores? Do seno eu vou olhar sobre o eixo Y, do cosseno eu vou olhar sobre o eixo X. Está à direita é positivo, está à esquerda é negativo. Professora, por que você disse que é 1? Porque eu disse que o raio da circunferência trigonométrica é unitário. Então, a distância do centro até a circunferência é 1. Então, os valores máximos são de 1 até menos 1. São os extremos. Só pode ir de 1 até menos 1. Ok? Então, agora, vocês vão determinar o valor dessa expressão, os ângulos que estão em radianos. A primeira dica que eu deixo é transforme esses ângulos que estão em radianos para graus e use a tua tabelinha de valores notáveis para substituir.
Então vamos lá, pessoal, bem com calma. Primeira coisa, escrever esses ângulos que estão em radianos em graus. Então, comecei pelo 3π sobre 2, um de cada vez, né? Um de cada vez para não ter briga. Então, seno de 3π sobre 2 é seno de 270. Olha a importância de você não perder tempo lá substituindo π por 180, fazendo a multiplicação, depois divide por 2. Você economiza tempo pensando já num teste. Eu sei que vocês já estão se preparando para um Enem, para um vestibular, né? Então, o seno de 270 é menos 1. Por quê? Porque o 270 está no eixo Y voltado para baixo. A distância do centro até a circunferência é menos 1. Então, já tenho direto o valor do primeiro termo aí dessa expressão. O segundo termo, cosseno de 9π sobre 2. Aqui, 9π sobre 2 não é um valor notável, substitui 180 lá no lugar do π e eu chego que é cosseno de 810. Veja, 810 é um ângulo maior que 360 graus. Faz a menor determinação, dividindo por 360 para descobrir quantas voltas ele dá na circunferência e tomando como resultado o resto dessa divisão. Então, 2 voltas de 360 mais o 90 graus. O 90 graus está para cima no eixo Y. Então, o seu cosseno vai ser igual a zero. Por quê? Porque na hora que eu projeto sobre o eixo X, eu recaio sobre o valor zero, tá? Lembre-se que o cosseno a gente vê no eixo X, ok? Então, continuamos fazendo agora seno de π. O π equivale a 180. Onde está o 180? À esquerda, no plano cartesiano, lá no ponto menos 1. Só que ele pediu o seno. Na hora que você projeta sobre o eixo Y, você recai sobre o zero. E, por fim, o cosseno de 2π. 2π é a volta toda da circunferência, está exatamente coincidindo com o ângulo de 0 graus. Ali, o cosseno sobre o eixo X vale 1, tá? Então, o segundo passo agora, já que você já tem todos os valores calculados, é substituir esses valores na tua expressão. Então, lá na expressão do enunciado, seno de 3π sobre 4, veja, eu coloquei aqui com as mesmas cores para não confundir, tá? Para não repetir aqui os dados. Então, o seno de 3π sobre 2 é menos 1, tá lá, menos 1 em vermelho também para a gente ligar, né? Não se confundir. Não esqueça que o 4 está multiplicando, tá, pessoal? Então, 4 vezes. Não adianta só substituir o valor e esquecer da operação que está ali sendo pedida. Menos cosseno de 9π sobre 2 em azul, tá lá, ó, é zero. Nós encontramos que é zero. No denominador, seno de π é zero, tá em verde aqui, e menos o cosseno, 2 vezes o cosseno de 2π. O cosseno de 2π que é igual a 1. Então, aqui eu chego que menos 4 no numerador, menos 2 no denominador, porque 4 vezes menos 1 é menos 4. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Então, negativo dividido por negativo é positivo. Então, o valor daquela expressão numérica é 2. Notem que para fazer uma expressão dessa, que são expressões de testes, você só precisava saber sinal e valores notáveis, que você pode, na hora, desenhar a tua circunferência, não precisa decorar, você desenha a circunferência, coloca lá o 0, 90, 180, 270 e 360 e já consegue os valores de seno, cosseno e tangente desses ângulos, ok? Então, para mostrar para vocês que isso é verdade, né, eu trouxe uma questão do Enem que envolve aqui ângulos. Então, no X Games Brasil, em maio de 2004, o skatista brasileiro Sandro Dias, apelidado Mineirinho, conseguiu realizar a manobra denominada 900, na modalidade skate vertical. Então, tornou-se aí o segundo atleta do mundo a conseguir esse feito. A denominação 900 refere-se ao número de graus, né, que o atleta gira em torno de seu próprio corpo, com o skate, né? Eu fiquei imaginando isso. Então, no caso aqui, ele corresponde a quantas voltas? Então, o 900 graus vai ser quantas voltas que ele deu no corpo lá com o skate. Vamos lá?
Então, pessoal, vamos lá verificar essa manobra 900, quantas voltas ele deu. Então, o que a gente faz? Primeiro passo, já vimos que é um ângulo maior do que 360 graus, fazemos a menor determinação desse ângulo, dividindo 900 por 360, eu vejo que ele deu 2 voltas, mais 180 graus. Os 180 graus nós sabemos que é metade da circunferência, então é meia volta. Nesse caso aqui, corresponde a 2 voltas e meia. Eu espero que vocês não tentem fazer isso em casa, né? Fica na teoria mesmo, deixa que ele faça lá, mas é algo que dentro do ambiente do esporte, né, do skate, também é comentado a questão da angulação, e não é só do skate, tá, pessoal? O pessoal do surf também utiliza a questão de angulação na hora de medir a pontuação em campeonatos. Então fica a dica, né? A pessoa pensa, não vou usar matemática nunca. Ah, vai, né? Que se você não souber ver quantas voltas você tem que dar, até quanto você tem que chegar, não chegou no 180, perde ponto. Então, na aula de hoje, nós vimos aí, falamos um pouquinho sobre as ideias de seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica. Eu espero que vocês continuem estudando, façam as atividades propostas e a gente se vê na próxima aula.